Cara, tem uma pergunta aqui pra você que... Mas pós-BBB compensa financeiramente para algumas pessoas, né? Acho que hoje em dia a gente está com o mercado de criadores de conteúdo, no digital, que está meio saturado, né? A gente tem, na época da pandemia, a gente tinha menos gente produzindo. Aí a galera viu que dá muito dinheiro fazer, e aí a lei da oferta e da procura é isso. Tem muita oferta e a procura é a demanda das empresas, começa a negociar cachês mais baixos, começa a ter mais gente negociando e colocando seus próprios valores. Então, hoje em dia, pós-BBB, a galera está faturando bem menos do que no auge da pandemia. Você acha que um cachê na internet, às vezes, paga mais do que um cachê na televisão? Sim. Porque eu anuncio em alguns programas e eu pago mais caro pro apresentador, pro artista, no Instagram dele e me vem mais resultado do que na televisão, no programa dele. Sim, isso com certeza. Eu acho que se a gente está falando de grandes empresários, grandes empresas colocando a sua marca nos comerciais, a da TV ainda é mais caro. Sim. Do que contratar um digital influencer, que às vezes pode reverberar muito mais. Mas pensando enquanto artista, enquanto contratado, o valor que você ganha para uma publicidade na internet, se você fizer o comparativo de quanto custo você tem, quanto a disposição de tempo, de investimento você tem, a TV paga muito menos do que um contrato. Não, até vejo eu para como empresa que eu pago pro artista ou pro apresentador, eu pago um pouco mais barato do que eu pagaria na televisão eu pagaria mais caro, mas o retorno financeiro que ele me traz no Instagram dele Sim. é maior do que a televisão. Sim. Isso eu acho que está fortalecendo também os artistas, né? As figuras públicas que podem ser artistas. Qual é a diferença de artista e digital influencer, cara? Cara, digital influencer, figura pública, é qualquer pessoa que tenha relevância midiática. Pode ser para entretenimento, pode ser um conteúdo especializado, por exemplo, carro. Tem influencers que falam sobre maternidade, tem influencers que falam sobre teste de carros que lançam todo ano. Tem influenciador para tudo, tem nicho para tudo, tem especialização para tudo. Não é um discernimento moral do que é melhor ou pior. É só, de fato, com o que você trabalha. Você trabalha com arte ou você trabalha com produção de conteúdo? Artista é a pessoa que entende o que é o ofício do artista, a entrega que um artista, como ele se posiciona e como ele vive a vida dele profissional, e a partir disso ele faz as suas escolhas. Então, tipo assim, o que é ser artista para mim? Cara, eu acho que o papel do artista... É difícil definir arte, é um consenso que não é fechado, mas eu pesquiso bastante sobre isso. Mas hoje uma das respostas, uma das conclusões, que não quero estar certo, mas é uma das conclusões que eu cheguei, é... Tipo, subjetivo, né? Subjetivo. O artista é aquele ser que está disposto a pagar o preço de falar sobre tudo que é de mais latente da sociedade atual. Então, quais são os conflitos da sociedade atual? Machismo, racismo, capitalismo, até de questões mais subjetivas. O que é senso estético, quais são os limites da sociedade, onde ele pode chegar, o que vai ser uma distopia. Tudo que envolve os interesses humanos de se questionar sobre, o artista aborda. Agora, eu como digital influencer, não preciso fazer isso. Eu posso só criar meu conteúdo. Sim. Você pode se posicionar, mas de uma forma que não seja artística. Você pode se posicionar de uma maneira que seja ativista, que seja militante. Mas um militante não é um artista, assim como um artista não é um militante. Você pode ser as duas coisas. Entendi. Mas são coisas que, essencialmente, são, na minha visão, diferentes. Eu tenho daqui a pouco uma outra pergunta do BBB, mas como nós estamos nisso, você acha que na arte vale tudo? Ou tem algum momento que... Não, tem que ter uma barreira nessa arte? Cara, nazismo tinha arte, né? Posso ser polêmico? À vontade. O humor, por exemplo. Não preciso dar nomes, mas o humor, por exemplo, os caras falam que é arte. E tem muita coisa que se fala no humor que para uns não é humor e para outros é extremamente... Eu acho que sempre vai ter esse debate. Porque como a arte é algo subjetivo, o que para alguém vai ser arte ou uma qualidade artística absurda, para outra pessoa não vai significar nada. Porque trata das nossas subjetividades, né? Mas eu acho que a arte tem que ter um limite, sim.
E o limite que serve para a nossa época não vai servir para o futuro e não serviu para o passado. O nazismo tinha os seus critérios artísticos para fazer arte. E tiveram muitos artistas que eram considerados artistas na época que fizeram artes nazistas. Hoje em dia a gente olha para trás e fala, cara, isso não é arte. Mas na época era considerado arte. Como os Trapalhões lá atrás. Exatamente. Algumas brincadeiras que eram feitas lá atrás, que hoje a gente fala, puta, isso não encaixaria hoje. Como música, até os Mamonas Assassinas. A gente fala, pô, essa música acho que não ia bater hoje. Então acho que tem uma coisa que a gente aprende quando a gente estuda um pouco mais profundamente do conceito de arte, que é entender que arte é algo que está situado num tempo, numa história, numa geografia, em uma cultura. E que para essa cultura isso pode ser valorizado e que para outras culturas não necessariamente. Grandes artistas, Shakespeare, passa tempo, volta tempo, é considerado artista, é considerado um dos maiores nomes. Chekhov, que era um dramaturgo, a mesma coisa. Por quê? Porque eles falam de coisas que a gente entende hoje na arte como essenciais. Amor, estética, justiça, beleza, mas enfim, papo mais complexo. Sim. Mas acho que hoje em dia a gente tem que debater sim sobre coisas que são artísticas ou não. Não é o Gabriel Santana que vai ser um ditador e falar isso é arte, isso não é arte. Acho que é um senso comum que a gente vai entendendo e que no futuro os historiadores vão olhar para trás e vão ter uma noção melhor. Mas vou dar um exemplo. Será que é arte ou não é arte? Tem uma performance que existiu, que era... Você entrava numa sala e aí tinha vários liquidificadores na tomada e um peixinho dentro de cada liquidificador. E tava ligado? A proposta era, até onde vai o ser humano? Será que você aperta e liga? Aí as pessoas no começo desacreditavam. Não, se eu apertar não vai acontecer nada. Apertou, ligou e matou o peixe. Foi uma performance justamente para entender até onde o ser humano poderia ir pela crueldade ou pela ingenuidade. Round 6, né? Round 6. E aí... muita polêmica, direitos humanos, direitos dos animais, veio em cima, falou que não era arte, não era arte. Enfim, a performance deixou de ser, de fato, ligado. Parecia que estava ligado, e aí, depois de um tempo da performance, quando apertava não acontecia nada, mas a pessoa falava, caralho, eu queria talvez chegar nesse nível de crueldade. E aí se perguntava, então é arte, não é arte? Não sei. Tentou explorar de uma maneira consciente um limite. Mas quando a gente vai pra comédia, será que é legal fazer comédia com alguns tipos de assunto? Tudo pode virar piada. Mas será que tá fazendo bem pra todo mundo? Aí são debates que aí eu não tenho uma resposta pra isso, sabe? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente não pode ser ditador ao ponto de moralizar a arte, de dizer isso pode ser feito, isso não pode ser feito, tem um senso comum, tem um senso estético, moral, social que cada período histórico vive, que vai entendendo o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Perfeito, perfeito.